era muito diferente daqueles que achavam que estavam vivendo a lei, mas que não serviam ao Senhor. O povo gentios, que realmente queria servir o Senhor, era um povo diferente, que ansiava a salvação das suas vidas, desejavam esta tão grande salvação, mas que eles não conheciam e não sabiam como chegar e como alcançar ela. Vemos a história da mulher cananeia, que ao correr aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela gritava ali, pedindo socorro, pedindo ajuda, e os discípulos falavam para Jesus: despede, ela não faz parte da promessa, manda ela embora, porque ela não faz parte da promessa. O discípulo ali realmente queria que Jesus simplesmente desse uma resposta para ela e seguisse o caminho. Aquela mulher, ao clamar a Jesus, Jesus olhou para ela, mas viu algo além que os discípulos não viam, que os gentios também ansiavam a salvação das suas vidas. E quando Jesus falou para aquela mulher que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, a mulher com muita sabedoria disse: mas também os cachorrinhos dependem das migalhas que caem dos seus senhores. Ela pôde mostrar ali que eles também precisavam da salvação, eles também ansiavam a salvação das suas vidas, e que naquele tempo, esta promessa de salvação, este conserto ao qual Deus havia feito ao povo de Deus, era muito estranho para eles não compreendiam, mas que eles também em sua alma em si, eles ansiavam a salvação das suas vidas, eles desejavam ter os seus nomes escritos no livro da vida, eles desejavam ter a libertação e ter os seus pecados perdoados. Jesus olhou para aquela mulher, realmente não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele dizia com isso aí que não era lícito naquele momento tirar a promessa do povo judeu e dar aos gentios. Aquela mulher pôde compreender aquilo de uma maneira muito diferente, porque ela disse também: os gentios precisam das migalhas que caem dos seus senhores, isto é, os gentios também precisam da misericórdia de Deus em suas vidas. Vemos que muitas pessoas hoje, ao viver de qualquer maneira, quando chega às vezes num momento pessoal, onde faz uma reflexão da sua vida, como ela está diante de Deus, no meio de uma festa, no meio se alegrando, como dizem, bandos de pessoas, muitas vezes não demonstra, mas quando chega nas quatro paredes ali, onde ele faz uma análise da sua vida, como ela está diante de Deus, ele vê que ele é uma pessoa miserável, porque não tem a salvação da sua vida. Essa é uma oportunidade que o Espírito de Deus muitas vezes está ali gemendo em seus corações, querendo entrar em seus corações e mostrar para ela o caminho da salvação. É um momento muitas vezes que marca a vida da pessoa, esta hora, e muitos conseguem neste momento realmente ter um encontro com Deus. Porém, uma grande maioria lamenta aquele momento de tristeza, de angústia, mas depois segue-se a vida vivendo de qualquer maneira, segundo o príncipe deste século. Jesus mostrou para aquela mulher que a salvação também ia chegar para eles. E aquela mulher, ao ser abençoada pelo Senhor, abriu para nós também, Jesus estava mostrando para nós a oportunidade que os gentios teriam de salvação em suas vidas. E ela voltou feliz, porque Jesus viu nela uma grande fé, a fé que hoje nos dá a condição de ter os nossos pecados perdoados e aceitar a Jesus como Salvador das nossas vidas. Esta fé naquele momento
que estava reinando no coração daquela mulher, porque ela precisava da misericórdia de Jesus, enquanto os vários judeus olhavam Jesus apenas por interesse, querendo se fartar em comida, querendo se fartar em bênção, precisando de cura, precisando de outras coisas. Aquela mulher ansiava a salvação da sua vida. E com isso nós vemos que ela realmente mostrou para Jesus que os gentios também precisavam de salvação. Eles não tinham a promessa a qual Deus havia feito a Abraão, que ele saísse do meio da sua terra e da sua parentela, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Eles estavam sem Cristo, não compreendiam a salvação, mas Deus mostrou que estava muito perto. E quando realmente o povo judeu, na crucificação de Jesus, preferiu que soltasse a Barrabás e que condenasse a Jesus, que o sangue dele caísse sobre ele e seus filhos, abriu com isso a dispensação da graça, que é o favor imerecido, que hoje nós, Igreja do Senhor, entramos por ela, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo e deu-nos a condição de chegar aos pés de Jesus e aceitá-lo como Salvador das nossas vidas e ter os nossos nomes escritos no livro da vida. A palavra nos mostra que aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, este não terá a vida eterna. Não terá oportunidade da vida eterna. E vemos que aqueles judeus, eles não tinham essa promessa de vida eterna. Eles não faziam parte da comunidade de Israel. Eles não faziam parte da aliança com Deus. Vemos que para eles era uma condição cruel que eles se encontravam justamente pelo fato de não tinha como eles se ligar naturalmente sendo judeus, porque eles não eram judeus, eles não tinham esta promessa. Mas o próprio apóstolo Paulo mostra para nós que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós somos enxertados em Cristo. Nós que não fazemos parte dos ramos naturais, fizemos parte justamente pela fé e pelo amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Com isso aí nós vemos que esta aliança a qual Deus abriu para nós, através da graça, que é um favor imerecido, abriu para nós uma oportunidade muito maravilhosa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a oportunidade de vida eterna. Vemos que o próprio profeta Isaías, ao escrever Isaías 53, ele começa com uma grande pergunta: quem deu crédito à pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à pregação? Hoje a pregação do Evangelho, ele soa aos quatro cantos desta terra. Todas as vidas em si chegará ao conhecimento da palavra de Deus e terão oportunidade de salvação. Terão oportunidade de salvação. Agora vai depender unicamente da própria pessoa se ela aceitará a Jesus como Salvador da sua vida. Mas a palavra de Deus também nos mostra duas realidades tristes, exatamente porque o ímpio e o pecador serão condenados. Por quê? O ímpio e o pecador, muitos têm consciência da salvação, muitos já são desviados da presença de Deus, da palavra do Senhor, muitos serviam a Deus em espírito e em verdade e resolveu por conta própria se afastar da presença do Senhor. Com isso aí, eles têm a condição de ser ímpios, de ser um povo sem a salvação das suas vidas, justamente por viver em iniquidade, em consciência dos seus pecados, e preferem continuar nessa condição de estar longe da presença de Deus. Mas também há o pecador. O pecador é justamente aquele que ouviu a palavra do Senhor,
mas ainda não se converteu a Deus. Ele não teve, ainda que ele pudesse ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ele ainda não se converteu ao Senhor. O ímpio é uma pessoa consciente dos seus pecados, das suas transgressões e que prefere não servir a Deus. Agora, o pecador, ainda que ele não sirva a Deus, ele ainda não teve a oportunidade de salvação em suas vidas. Ele não teve a oportunidade de maneira que o Evangelho foi pregado para ele e ele se converteu. Aí sim, ele é um pecador, mas ele não é um ímpio, que o ímpio é uma pessoa desviada da presença de Deus. E o pecador, ele apenas não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, onde será condenado, tanto o ímpio quanto o pecador. E como a palavra de Deus ela já está escrita no coração de todo homem que vem sobre esta terra, ele tem consciência das suas ações diante de Deus. E muitos preferem não servir ao Senhor em espírito e verdade. Além de ser estranho ao concerto, não fazer parte do povo de Israel, eles preferem não servir a Deus em espírito e em verdade, preferem não se converter ao Senhor, mas eles são alienados aos pactos, eles não fazem parte, eles são estranhos às promessas de Deus. Vemos aqui que houve 3 pactos, entre vários pactos, houve 3 pactos importantes. O pacto de Abraão, que era que Abraão saísse da terra, da sua parentela, que obedecesse a voz do Senhor, e dele seria bendito em todas as nações da terra. O pacto mosaico, que era em obedecer, circuncidasse aos filhos ao 8º dia, fazendo aquela operação de fimose. E o pacto davídico, nele, em Davi, surgiria que o trono de Davi ele não herdaria, seria para sempre. Nós vemos aqui que nesses pactos todos eles estavam mostrando que Jesus viria para estabelecer para nós a salvação. Porém, nesses pactos não estava agora a promessa ao povo gentio, mas através da sabedoria divina abriu para nós este caminho de salvação. Nós agora estaremos abordando ao terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas de Deus. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do mundo e que, consequentemente, pudesse ser vitória. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindade pagãs que as mantinham escravizadas em imensas trevas espirituais. Trata-se de uma
descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Aqui nós vemos sem esperança e sem Deus. Há muitas pessoas que dizem: não, eu sirvo a Deus. Todo homem, ao vir ao mundo, Deus já colocou em seu coração o atributo, a fé, para crer em Deus. Para crer em Deus. Muitos creem em Deus, mas não Deus verdadeiro. Mas não Deus que fez os céus e a terra. Mas não Deus que ofereceu a Jesus na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para termos nossos pecados perdoados. Muitos dizem que creem em Deus, creem em deuses, não um Deus verdadeiro, porque nós vemos que o povo de Israel, ao sair na caminhada para o Egito, quando Moisés subiu ao monte para orar, para falar com Deus, lá embaixo estava uma grande multidão, e naquela grande multidão pegaram a imagem de um Deus e colocaram sobre o bezerro. E naquele bezerro ali eles praticavam orgias, prostituição, bebedices, muitas coisas terríveis, abomináveis diante de Deus. E eles diziam que estavam servindo a Deus, mas não era o Deus de Moisés, não era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles diziam que serviam a Deus, estava ali de qualquer maneira. No entendimento deles, eles achavam que estavam servindo a Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas imaginam a mesma coisa. Não, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Apenas pelo fato de acreditar em Deus não quer dizer muita coisa, se não se converter dos seus pecados. Porque muitos creem em Deus, têm consciência da palavra de Deus, têm consciência da sua vida diante de Deus, mas preferem não se libertar, não ter a sua vida realmente pautada com a palavra de Deus, preferem viver apenas dizendo que tem Deus em suas vidas. Eu creio em Deus. Muitos dizem: eu creio em Deus. Sabemos que crer no Senhor, sendo pela fé, ele precisa ser condicionado a obedecer à vontade de Deus, servir o Senhor mesmo e ter os seus nomes escritos no livro da vida. Porque aquele povo que estava ali se prostituindo, aprontando, quando Abraão estava lá no Monte Horebe, Deus mandou que Moisés descesse, porque o povo estava ali fazendo coisas abomináveis diante dele. Aquelas coisas abomináveis, ao Moisés descer do monte, aí ele viu aquilo ali e as tábuas dos 10 mandamentos quebrou-se, caiu-se da sua mão, de tanta fúria, de certa maneira, que Moisés teve, justamente porque Deus é santo, e aquele que sirva a Deus, ele precisa servir a Deus em espírito e em verdade. Ele precisa em seu coração não ter nada que o condene, porque muitas pessoas não servem a Deus, mas no seu coração condena a sua vida diante de Deus. A sua consciência realmente mostra para ele, não é algo externo, é algo interno, mostra para ele que ele não serve a Deus em espírito e em verdade. O seu coração em si, ele mostra que ele está separado de Deus, sem Deus no mundo. É por isso que no momento quando Deus mostra o homem examinar a si mesmo, fazer uma reflexão da sua vida, ele realmente chega à consciência que ele não está servindo a Deus. E aqueles gentios, eles acreditavam que estavam servindo a Deus. Vemos que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Quando Deus fala que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele mostra que ele é Deus não de Deus de mortos, mas Deus de vivos, mostrando que Abraão, Isaac e Jacó
aguardam o arrebatamento da igreja no paraíso. Todos aqueles que morreram em Cristo aguardam a Deus no arrebatamento da igreja no paraíso. Porque quando acontecer o arrebatamento da igreja, esses que já estão aguardando no paraíso, esses ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aqueles que morreram sem Cristo, que é o quadro daquele moço que estava em local de tormento, a qual o escritor Lucas registra, ele estará ainda aguardando até o dia do juízo final, onde eles comparecerão diante do grande trono branco, onde mostra que a sua presença fugiu os céus e a terra, e viu-se grandes e pequenos diante desse trono, para ser julgado e condenado por Deus ao lago que arde com fogo e enxofre. Está sem esperança de salvação. Viver nesta terra sem Deus é uma condição muito miserável da pessoa ter essa consciência e viver de qualquer maneira, sem desejar a salvação da sua vida. Vemos que Deus, Ele abre a oportunidade para a salvação, e aquele moço estava ali junto de Jesus na cruz do Calvário para ser condenado. Ele dizia para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele teve a oportunidade na beira da morte, na ânsia da morte ali, na beirinha da morte ali, ele pôde ter a salvação da sua vida. E como nós vemos hoje, muito está semelhante àquele moço, provavelmente à esquerda de Jesus, dizendo: não, se tu és Deus, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e salve a nós também. Muitos vivem dessa maneira, arriscando a salvação por um triz. Vivem arriscando a salvação das suas vidas. Aquele moço, ele não tinha salvação e também estava desprezando a salvação que estava muito próximo dela. Hoje nós vemos que muitas vezes o evangelho é pregado e a pessoa é ofertado para que a pessoa possa aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Muitas delas dizem que não precisa de Deus, não precisa da salvação, bate no peito e fala que serve a Deus, mas que as suas obras o condenam, as suas ações o condenam. Quando ele tem consciência, quando ele resolve examinar a si mesmo, ele vê que ele próprio se condena. A própria palavra de Deus diz: se a tua consciência te condena, maior é Deus. Nesta hora, não tem aquele que consiga fugir da própria consciência, ainda que o diabo ele procura corromper a consciência do ser humano, dizer: não, isso não é pecado, isso não é errado, eu sirvo a Deus de qualquer maneira, mas eu sirvo a Deus, eu tenho direito à salvação, eu sou bom como aquele mancebo de qualidade, eu não faço isso. Ou muitos que simplesmente querem não acreditar que existe os céus e existe o inferno. Muitos não, dizem que o inferno é aqui, mas não é uma verdade. Apenas diz isso para o seu ego, para massagear o seu ego, dizendo que ele pode viver de qualquer maneira sobre esta terra. Mas as suas consciências são escravizadas pelo pecado. Outros dizem que servem a Deus, mas servem um Deus de barro, servem um Deus de madeira, servem um Deus ídolo, não o Deus verdadeiro, servem qualquer coisa, mas não ao Deus verdadeiro. Nós vemos que Paulo, ao chegar numa cidade, ele viu ali várias idolatrias, mas ali havia um altar diferenciado, não tinha nenhuma imagem, nenhuma escultura, mas estava escrito ali: ao Deus desconhecido. Foi uma oportunidade que Paulo teve para pregar o evangelho da salvação
E muitas daquelas pessoas, ao ouvir aquele evangelho, pôde se converter dos seus pecados. Vemos que essas pessoas sem Cristo, eles vivem em trevas espirituais, porque eles ainda não nasceram de novo, eles ainda são velha criatura, e o caminho da salvação é Jesus. O caminho da salvação é Jesus. Não tem ninguém que consiga ir ao Pai a não ser por Cristo. Se eles não se converterem dos seus pecados, eles vão continuar vivendo estranho à promessa de salvação em suas vidas. E a oportunidade que nós vemos hoje é que a igreja tem esta condição de verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade, e não de qualquer maneira. Vemos que muitas vezes no meio da igreja, no meio das pessoas, aqueles que são representados como trigo servem realmente a Deus em espírito e em verdade, mas também aqueles que não querem servir o Senhor vivem como joio, onde a própria palavra de Deus mostra para que na hora da colheita seria colhido trigo, mas o joio ele seria lançado no fogo. Vemos agora um quadro bem triste, onde os santos eles estarão no seio de Abraão, na presença de Deus, desfrutando numa eternidade na presença do Senhor, e o joio será queimado no fogo. E vemos agora que o próprio Deus mostra que o diabo, os seus anjos e os seus seguidores serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Hoje o Evangelho é pregado, é anunciado, a palavra de Deus ela é anunciada aos quatro cantos da terra, justamente para que as pessoas tenham oportunidade de salvação e não venham parar no inferno e posteriormente no lago que arde com fogo e enxofre, que a palavra de Deus mostra que é a segunda morte. Vemos que aquele moço, aquele moço rico, ao ser lançado no Hades, no inferno, ele lembrava que tinha 5 irmãos, que vivia da mesma maneira que ele, e que se não fosse pregado o Evangelho para as suas vidas, e eles não se convertessem, eles iam parar naquele mesmo lugar. Aquele moço ali, em tormento, em ranger de dentes, em prantos, ele está apenas aguardando o dia do juízo final, onde será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele pôde provar a primeira morte justamente em não aceitar a Jesus como Salvador, que é a morte espiritual, e em consequência veio a morte física, que é a separação do corpo, da alma e do espírito, e agora ele está aguardando o dia do juízo final, que é a segunda morte. Vemos hoje que muitas pessoas andam sobre esta terra sem Deus, sem esperança, não tendo aliança com Deus, sem a salvação das suas vidas, mas que precisam ter a oportunidade de salvação, contanto que dê crédito à pregação do Evangelho. Aquela mulher cananeia, ela teve a oportunidade e abraçou a oportunidade de salvação em suas vidas, mas vemos que hoje muitos desprezam, e a própria palavra de Deus ele enquadra todo ser humano, dizendo que todos pecaram diante de Deus e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus se olhou todo o homem embaixo do pecado, ele deu também a oportunidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não crê de qualquer maneira, mas se converter dos seus pecados para servir verdadeiramente a Deus em espírito e em verdade. Amém? Nós queremos fazer o nosso fechamento, a conclusão, que nos diz: no outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou em nossos corações,
aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. A dispensação da graça após a lei de Moisés, que é a quinta dispensação, abriu a porta para a salvação. A partir do momento que o povo de Israel rejeitou a Jesus e preferiu que soltasse a Barrabás, que condenasse a Jesus, abriu para nós a oportunidade de salvação. E Deus, consciente daquele desejo, daquele anseio pelos gentios, pela salvação das suas vidas, eles tiveram esta oportunidade de salvação. E o próprio apóstolo Pedro, ao ter daquela visão, ele dizia que não colocava nada comum e imundo na sua boca. Ao ver aquele lenço cheio de animais, quadrúpedes, répteis da terra, ele dizia que não colocava nada imundo na sua boca. Mas naquela visão Deus falou para ele que não era para ele considerar algo comum ou imundo aquilo que Deus santificou. Mostrou para nós que a oportunidade dos gentios seria aberta para nós. E nessa oportunidade, Deus também nos purifica e nos santifica pelo sangue do Cordeiro, para que nós tenhamos direito verdadeiramente à vida eterna. Amém? Nós faremos nosso fechamento. Nessa lição número 6, 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus, ele mostra para nós que precisamos realmente permanecer na presença de Deus e ofertar a salvação a essas pessoas para que tenham uma condição de ter esse encontro com Deus. Amém? Título da lição: a condição dos gentios sem Deus. Textual: portanto, lembrado de vosso poder, eres dignos da carne, e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam de circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Efésios 2, 11. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos
também é mãe, você também ganhou presente? Esse